Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O governo de São Paulo já planeja a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19. O processo deve ser iniciado ainda no primeiro semestre de 2022. Em Israel, a aplicação já começou em pessoas a partir dos 60 anos, profissionais da saúde e imunodeprimidos. O governo do estado já planeja a aquisição de mais vacinas. A administração estadual aguarda também a autorização da Anvisa para começar a vacinar crianças com a Coronavac. Para isso, já foram estocados 12 milhões de doses. Entretanto, não há prazo para a resposta da agência reguladora. A vacina produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac pode ser aplicada a partir dos 3 anos. China e Chile já iniciaram a vacinação de crianças com o imunizante. No caso da Pfizer, que teve o uso recentemente autorizado para crianças, a aplicação tem início aos 5 anos de idade. No estado de São Paulo, há 9 milhões de crianças nessa faixa etária. O governo paulista já enviou agulhas e seringas para a rede pública aplicar as 2 doses nas crianças. A estimativa é que, se for autorizada no início deste mês, até o fim do primeiro trimestre, todas as crianças estarão com o esquema vacinal completo. Em 2020, a Covid foi a segunda maior causa de morte de crianças de 5 a 11 anos no Brasil, com 297 óbitos. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que as instituições financeiras já renegociaram desde o início da pandemia mais de 18 milhões de contratos de empréstimos, com um volume total de 1 trilhão e 100 milhões de reais. Durante todo o mês de novembro, quem estiver devendo a instituições financeiras pode participar do mutirão da negociação de dívidas. O evento é uma iniciativa da Febraban e de órgãos federais. Além de garantir ao devedor a oportunidade de quitar seu débito, o mutirão vai oferecer aos interessados orientação financeira. Para iniciar a negociação de uma dívida em atraso, o devedor deve fazer o registro na plataforma do governo federal. Depois é necessário escolher a instituição com a qual se deseja negociar e relatar o problema. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Para auxiliar os devedores, foi desenvolvida uma página com o passo a passo da negociação. Segundo a Febraban, por meio do site é possível fazer desde o rastreio de dívidas em todo o sistema financeiro nacional, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser destinado ao pagamento mensal e até o envio final de propostas de acordo às instituições. Mais de 20 milhões de famílias devem ser beneficiadas neste ano pela tarifa social de energia. O programa dá desconto de mais de 10% na conta. Já está valendo uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que altera as regras para a inclusão de famílias na tarifa social de energia elétrica. O programa concede descontos na conta de luz a brasileiros de baixa renda. Pela norma, pessoas inscritas no CadÚnico e no benefício de prestação continuada vão ser cadastradas automaticamente. A estimativa é que cerca de 11 milhões de famílias devem ser contempladas com a redução do valor da conta de energia. Atualmente, a tarifa social já atende mais de 12 milhões de famílias. De acordo com a ANEEL, muitas famílias se enquadravam nas condições para reivindicar o benefício, mas nunca solicitaram a inclusão no programa por desconhecimento sobre o direito ao benefício ou dificuldade de deslocamento. O cadastramento automático deve acontecer mensalmente, quando o Ministério da Cidadania disponibilizar ao setor elétrico as bases do CadÚnico e do BPC. A tarifa social concede descontos na conta de luz para quem consome até 220 kWh mês. Quanto menos a família consumir de energia, maior vai ser o desconto, podendo chegar a 65% para consumo de até 30 kWh mês. Famílias indígenas e quilombolas atendidas com a tarifa social têm descontos ainda maiores, podendo chegar a até 100%. O preço médio da casa própria saltou mais de 5% no ano passado. Essa foi a maior alta desde 2014. As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo lideram as altas. O preço médio do metro quadrado construído no Brasil
subiu 0,48% em dezembro e fechou 2021 com alta de 5,29%. Segundo o índice Fipesap, essa é a maior elevação em 7 anos. O comportamento do valor médio de venda de imóveis residenciais é avaliado em 50 cidades. A variação corresponde a uma queda real de 3,66% no ano passado. A cidade de São Paulo se manteve com o maior preço médio do metro quadrado, de R$ 9.700, e é seguida pelo Rio de Janeiro, com R$ 9.650. E segundo o levantamento da Datazap, as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram os 10 bairros mais caros para se comprar um imóvel no país. Cada uma das cidades tem 5 dos locais com o metro quadrado mais caro. No ranking dos bairros mais caros, no caso do Rio de Janeiro, apareciam ainda Ipanema, Vidigal, Lagoa e Jardim Botânico. Já em São Paulo também constam Jardim Paulistano, Cidade Jardim, Vila Olímpia e Ibirapuera. O bairro com o metro quadrado mais caro do Brasil é o Leblon e vale R$ 21.612, seguido pela Vila Nova Conceição, em São Paulo, com R$ 20.569. O índice de preços ao produtor, que mede a variação do custo dos produtos na saída das fábricas, registrou inflação de 1,31% em novembro de 2021. Os dados são do IBGE. A taxa é inferior à observada em outubro, que foi de 2,26%. Em novembro de 2020, o índice foi de 1,38%. Com o resultado, o IPP acumula taxa de inflação de 28,36% no ano e de 28,86% em 12 meses. Em novembro de 2021, 17 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta nos preços, com destaque para refino de petróleo e produtos de álcool, com 6,63%. O IPP registrou que 7 ramos da indústria tiveram deflação, em especial as indústrias extrativas, com 5,21%. Entre as 4 grandes categorias econômicas da indústria, a maior alta de preços foi observada nos bens intermediários, que registrou alta de 1,4%. Termina no dia 31 de janeiro o prazo para que microempresas e empresas de pequeno porte solicitem a inclusão do regime de tributação no Simples Nacional. O Simples tem regras tributárias simplificadas para empresas que se classificam abaixo de uma determinada faixa de faturamento anual. No caso das microempresas, o limite de faturamento assistido pelo programa é de R$ 360 mil, e para as empresas de pequeno porte, o valor é de R$ 4.800.000. De acordo com a Receita Federal, as empresas que já estão em atividade que tiverem a solicitação aceita, o Simples valerá em caráter retroativo a partir de 1º de janeiro deste ano. Para empresas em início de atividade, o prazo para solicitação é de 30 dias do último deferimento da inscrição municipal ou estadual, desde que não tenham decorrido 60 dias da data de abertura do CNPJ. A empresa deverá declarar que não apresenta qualquer situação impeditiva ou opção pelo Simples Nacional, prevista na legislação. A solicitação deve ser feita por meio do portal do Simples Nacional. O resultado da adesão ao programa será divulgado no dia 15 de fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei Complementar 123 de 2021, que traz mudanças no plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e no regime de recuperação fiscal desses entes federativos, que permitiu o parcelamento de dívidas com a União. A legislação publicada no Diário Oficial da União retira do teto de gastos dos estados e do Distrito Federal que aderiram ao regime de recuperação fiscal as despesas com emendas parlamentares de bancada e individuais. A legislação anterior, de 2016, permitia aos estados que refinanciaram suas dívidas retirar do teto de despesas gastos mínimos com saúde e educação, que aumentarem mais que a inflação, medida pelo IPCA, e também as despesas pagas com as doações e transferências voluntárias da União. A lei sancionada aumenta a dedução do teto de gastos. Agora podem ser excluídas as despesas pagas com transferências federais designadas a despesas específicas e todas as transferências previstas nos créditos suplementares e nas leis orçamentárias.
Entre elas estão, por exemplo, o Salário Educação e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Se você pensa em viajar este ano, preste atenção nesta notícia. Um levantamento mostra quais são as companhias aéreas mais seguras em 2022. O site de avaliação de produtos e segurança airlineratings.com analisou critérios como acidentes e registros de incidentes graves das companhias, idade dos aviões e protocolos contra a Covid-19. A tabela anual de segurança monitora 385 companhias aéreas do mundo todo. Em primeiro lugar, aparece a Air New Zealand, da Nova Zelândia, seguida pela Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, e a Qatar Airways, do Catar. A pesquisa também elencou as mais seguras companhias aéreas, de baixo custo. Nas primeiras posições do ranking aparecem a americana Allegiant Air, a britânica EasyJet, e em terceiro, a Frontier Airlines, dos Estados Unidos. E você vai ver ainda nesta edição. O Brasil registra cerca de 150 mil casos de picada de escorpião em um ano. E ainda a história de um fotógrafo sul-mato-grossense que já conquistou mais de 300 prêmios e tem um trabalho reconhecido em diversos países. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta. Uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o IBAMA, instituiu a plataforma eletrônica Pau Brasil, que servirá para a gestão da importação e exportação de espécimes, produtos e subprodutos da fauna, da pesca e da flora nativas. A plataforma de anuência única do Brasil ficará sob controle do IBAMA e vai funcionar em conjunto com o Sistema Integrado de Comércio Exterior do Ministério da Economia, visando a emissão de documentos, como licenças, autorizações, permissões e certificados. A portaria entrará em vigor no de janeiro. Entre os espécimes que poderão ter licenças emitidas para comércio exterior estão peixes de águas continentais e marinhas. Também estão previstas licenças para exportação de toras, madeiras e carvão vegetal de espécies nativas. Também estão na lista espécimes, produtos e subprodutos da flora e da fauna silvestre brasileiras e exótica, que fazem parte da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. Os requerimentos poderão ser feitos via formulário eletrônico no site do IBAMA, ibama.gov.br. Em Mato Grosso do Sul, os produtores de soja, principal cultura de verão, estão mesmo preocupados com a estiagem, que pode provocar perdas na produtividade. A reportagem é de Evelyn Costa. Encerrou em Mato Grosso do Sul o plantio de soja. A chuva em grande quantidade no último mês ajudou na germinação da plantação. A colheita está prevista para o final de fevereiro e as expectativas são as melhores. Eu passando de 60 soja já estou feliz, mas ela tem caixa produtiva e standard para dar até mais do que isso. Então esse vai dar colheita aí por 15 a 20 de fevereiro. Mas nem sempre os resultados da colheita foram positivos. Além do período de estiagem, outros fatores também podem influenciar no cultivo do grão, como as chamadas ferrugens asiáticas. Ela dá alguns nódulos mais avermelhado, mais amarelado por baixo dessa folha. E aí tu nota, olha ali a ferrugem. E essa ferrugem é o que vai danificando, porque ela vai matando a folha. Vai matando, a folha começa a não respirar mais. E não respirou, começa a perder a produção. Perdeu a produção, se foi a lavoura. Então se tiver uma lavoura, um espetáculo, uma lavoura dessa, se tivesse a planta com ferrugem, o fungo vai se desenvolver nessa planta. Então o produtor teria plantado aqui, agora ele estaria com uma infestação de ferrugem. Você tem um decréscimo assim, absurdo na produtividade da lavoura. O período de plantio da soja acontece em meados de outubro até o dia 31 de dezembro. Mas o registro da área plantada, que é obrigatório, deve ser realizado no site do Iagro até o dia 10 de janeiro. Esse cadastro é muito simples, o produtor já conhece, ele tem que entrar no site da Iagro,
E ele entra ali no aplicativo e faz o cadastro. É muito simples. Ele vai se conectar num número de coordenada que é através do CAR, e daí sintoniza e vê essa área, ele declara ela. É uma declaração simples, não tem nada de tão complexo. Uma perspectiva agora desse ano fechar com 3.900.000 hectares. No espaço de aproximadamente 5 anos, existe uma perspectiva que nós vamos estar com uma área em torno de 5 milhões de hectares. O Brasil registrou cerca de 150 mil casos de picadas de escorpião em um ano. As fortes chuvas decorrentes do verão tropical são o principal motivo do alto número. Em 2020, foram registrados 149.700 casos de acidentes com escorpiões no Brasil, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Os escorpiões não têm predadores naturais em áreas urbanas e se reproduzem no verão. As fortes chuvas resultantes dessa estação do ano proporcionam um ambiente perfeito para a proliferação, deslocamento e, consequentemente, aumento dos casos de picadas desses animais. A elevação do volume das águas nas redes de esgoto faz com que o aracnídeo busque abrigos temporários em residências, por exemplo. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, estados do Centro-Oeste e Nordeste correm risco de sofrerem com mais pancadas de chuvas e trovoadas nesta quinta-feira. Com as tempestades, os riscos de acidente com os escorpiões também aumentam. Além de mortes, as chuvas no estado da Bahia já deixaram quase 31 mil desabrigados. Uma pesquisa mostra que 3 em cada 5 jovens brasileiros querem empreender, pensando principalmente na independência financeira. E muitos deles já têm o próprio negócio, olha só. A pesquisa da plataforma de estratégias online Hero Spark foi realizada com brasileiros de até 30 anos de idade, das classes A, B e C. 60% dos entrevistados disseram que têm intenção de empreender e 24% deles já são empreendedores. 67% afirmaram que a principal razão que os levam a almejar o empreendedorismo é a independência financeira. 39% buscam autonomia no trabalho e 33% visam um horário flexível. E vamos conhecer agora a história de um fotógrafo de Mato Grosso do Sul que já conquistou mais de 300 prêmios e tem um trabalho reconhecido em vários países. Agora, em 2022, vai receber mais uma premiação internacional, a Copa do Mundo da Fotografia na Itália. O céu é o limite para o casal que decide seguir o percurso da vida junto. Com esta imagem poética, Daniel Ribeiro ganhou seu primeiro prêmio de fotografia. Eu queria fazer algo com que as pessoas pudessem relembrar. Algo em forma de arte, algo que pudesse remeter também à minha pessoa. Então, assim, dentro da fotografia de casamento, para quem sonha com isso, é um caminho muito complicado, é uma caminhada difícil, porque você precisa estudar muito a fotografia por dentro, de como que você pode mexer com as pessoas através de sua arte. Natural de Ribas do Rio Pardo, fotógrafo sul-mato-grossense que se especializou em casamento, acumula mais de 300 prêmios com seus registros nada convencionais. Eu não tive em nenhum momento a intenção de falar, eu quero virar fotógrafo de casamento, eu quero vender muitos casamentos, eu quero isso, eu quero aquilo. A minha única intenção, desde o primeiro momento que eu apertei o botão da câmera pela primeira vez, era criar algo em que o Daniel Ribeiro pudesse ser relembrado. O último prêmio foi conquistado com esta foto em preto e branco feita do Brasil. Em março, Daniel vai a Roma receber a medalha de prata da Copa do Mundo de Fotografia. Um dia eu sonhava em palestrar no Congresso ED em Brasil, que é o maior congresso de fotografia da América Latina, né? Então fui uma vez e vou de novo, já me chamaram para ir de novo. Mas agora eu vou estar em Roma, na Itália, para receber uma medalha com a fotografia de casamento, pela Seleção Brasileira de Fotografia de Casamento, no Brasil. Então, assim, cara, tudo que eu sonhei em conquistar com a fotografia, à base de muito esforço, muito trabalho, muita dedicação, eu estou chegando lá.
O fotógrafo das alianças, como ficou conhecido pela criatividade em registrar os casais dentro do anel de casamento, é o autor de uma das fotos mais copiadas no mundo todo. Na época também ela transmitiu algumas mensagens por aí, tipo algo sobrenatural, chegou até a noiva para preparar ela para o grande dia. E aí eu resolvi escurecer, deixar só o ring light, a mão do maquiador, né, cara? E milhares de fotos que foram copiadas a partir dessa. Então, assim, eu tenho um nome muito bacana dentro da fotografia, porque eu criei imagens por aí que rodaram o mundo e que as pessoas copiaram muito, entendeu? E não tem nada errado em copiar, porque depois eles copiam e acabam que criam suas próprias imagens. Então eu fico muito feliz de ter sido o ponto de partida, de inspiração, né? Além de fotografar casamentos, Daniel ministra workshops e cursos de fotografia. Foi com este intuito que ele fez esta sessão com o Homem-Aranha, que está bombando nas redes. Tem um ensaio que viralizou aí, que o pessoal gostaram muito, e por um acaso saiu o filme, né? Eu nem sabia que ia sair algum filme do Homem-Aranha, eu fiz no impulso, seguindo minha intuição de novo, e acabou que encaixou com o lançamento aí e deu tudo certo. Muitos alunos pelo Brasil assistiram a aula, mesmo em algo tão sério que envolve a fotografia de casamento, né? Algo que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande ao pegar um contrato, ao fazer um trabalho nesse sentido, que a gente pode ser feliz e se divertir fazendo isso. A minha intenção realmente é continuar fotografando casamento e compartilhando muito mais conteúdo, que é o que eu faço hoje através da minha marca, que é o Instinto Criativo. É algo que tem dado muito certo, a gente tem ajudado os fotógrafos pelo Brasil todo aí, até pelo mundo afora. E essa edição fica por aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau!